Olá, mais um episódio aqui do podcast da Acessível, em parceria com a DLG Media. Hoje a gente recebe aqui o Kleber Zumiotti, analista de sistemas e especialista em IA nos negócios. Seja bem-vindo, Kleber. É isso aí. Obrigado, Henrique. Muito bom. Vamos para esse bate-papo aqui. Vamos lá. E vamos falar de um assunto que essa semana bombou, né? Tá bombando ainda e eu acho que vai bombar por um bom tempo, né? Sobre a chegada aí da nova IA chinesa. O que você pode falar para o pessoal aí que está escutando a gente? Henrique, é uma loucura. Vou dizer para você que tudo que eu preparei até ontem, hoje já não vale mais. As coisas, se já estavam rápidas, agora já estão mais rápidas ainda. Fato é que a gente está num mundo de incerteza. Então, o que aconteceu na semana passada foi a vinda de uma ferramenta chinesa, um chat, né, assim como o ChatGPT, totalmente gratuito, né, no mesmo poder de entrega, né, de processamento que o chat pago. Então, isso já deu uma repercussão no mercado, porque, né, você pode ter hoje uma mesma entrega de um software que você paga, só que de forma gratuita. Então, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto é que ela não só faz uma entrega de conteúdo igual ou muito parecida, como o tempo de processamento dela é menor. Mais rápido. Mais rápida. É uma fração de segundos. Infinitamente, assim, é um décimo mais rápida. O que mostra que o software ele traz uma composição de raciocínio diferente do que o ChatGPT, mas chega no mesmo resultado e, consequentemente, consome menos processamento de equipamento, de máquina, né? Então, a gente vinha naquele ritmo de a máquina não aguenta, troca. A máquina não aguenta, troca. A máquina está esquentando, liga o ar. E a gente vai nessa adaptação. Sim. E agora provou-se que você pode ter, por um décimo do que você tem, a mesma entrega. Então, essa foi... valor, né? O valor que ela do valor que ela foi concebida, né? Você tem a mesma entrega. E a cadeia toda. Porque consome menos energia da máquina, consome menos energia do ambiente, do ecossistema. Você tem as empresas que são as produtoras dos equipamentos agora também sendo impactadas. Perderam bilhões. Perderam e estão caindo, né? Ainda ontem e hoje ainda caem, porque está nessa incerteza. Quer dizer, pode ser que esse DeepSeek, que é o aplicativo chinês, né, um mergulho profundo, né, desenhar uma baleia, pode ser que ele não dure, pode ser que ele não fique, né, pode ser que tenham restrições para que tirem ele do ar, pode ser que isso aconteça, mas o que ele provocou já? Ele mostrou que alguma coisa tem que ser alinhada, que a gente estava indo num ritmo, principalmente para o mercado, para os negócios, que a gente não estava olhando. A gente meio que estava acreditando e confiando cegamente nas empresas grandes, né? 5 empresas grandes do mercado, né? Facebook, a Amazon, a Apple, o Google, né? E a gente agora esbarra num software gratuito que consome menos processamento, menos energia, portanto, então dá até para você falar numa cadeia sustentável, por que não? Né? Porque hoje eu fiz uma pesquisa recente, quase de 2 a 2,5% da energia mundial vai para o processamento da IA. Nossa, consome muito. Consome muito. Né? E quando você acessa um ChatGPT, você não tem ele na tua máquina, porque a velocidade e o poder que o software usa, a tua máquina pode não aguentar. Então você faz o processamento na nuvem, que está hospedado em algum lugar. Por isso que demora ali uma fração. Por isso que demora uma fração e você não tem domínio. Nada, ela não está na tua máquina. Entendeu? No caso do outro... No caso do DeepSeek. Do DeepSeek que a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre isso. E existem umas implicações aí da lei de proteção de dados. Existe, e tudo mais, né? Existe. Pois é legal falar disso, né? A gente também está de olho nisso porque Brasil, Estados Unidos e Europa têm, né, nessas comunidades o regimento pela Lei Geral de Proteção de Dados, né?
que é rigorosa, são todos os cuidados com os dados sensíveis, né, das pessoas que transitam, e que vale também para os aplicativos e os softwares, né? Eles também são agentes, né, na comunicação desse tipo de informação. Quando você traz da China um software que é liberado mundialmente dentro dessa condição, você tem, por exemplo, os dados que podem circular dentro desse aplicativo disponíveis fora da comunidade regida pela lei geral. O servidor que está do software chinês não está nos Estados Unidos, está na China. Então, como é que você proíbe a China de usar esses dados? Entendeu? É uma questão geográfica. Então, as informações é o novo petróleo, né? Que a gente fala da nossa era. E é isso mesmo. Porque a partir do momento que você está conversando... E tem outro risco, tá? Porque a gente que trabalha com a inteligência artificial nas empresas e nos negócios, a gente percebe ainda que as pessoas não entenderam o uso da inteligência artificial. Então, elas ainda estão brincando. Sabe aquele negócio? Entra ali para... deixa eu ver o que tem aqui. Vai ser o meu companheiro, meu psicólogo. Aqui, né? Olha só, fui traído. Olha a foto da minha esposa. Olha que não sei o quê. Ou faz uma brincadeira ali, joga uma foto ali para brincar. Para brincar. Ou seja, ele tá pegando uma coisa séria e colocando informações que não deveria colocar. Da vida particular, privada dele, né? A gente que também olha para essa área de sistemas, a gente sabe que o software ele molda o comportamento da pessoa. Eu posso ter um chat hoje que ele é tão carinhoso com você que você tem uma afeição por ele. Você cria uma dependência, né? Psicologicamente, se a pessoa ela não está bem, ela se envolve. Sim. Tanto... né, que existem já aplicativos de apoio, né, em tratamento psiquiátrico. Quando o paciente não consegue o apoio psiquiátrico, o software entra para conter qualquer crise. Ele não resolve, mas ele já existe para quebrar aquela crise de ansiedade. Então, você imagina você substituindo essa conversa que você tem no chat com o DeepSeek, que você não sabe para onde vão esses dados. Não tem uma... Né, não regula nada. Não regula nada. Não tem regulamento. Quer dizer, tem regulamento, mas que não são os mesmos que são regidos pela lei geral europeia ou americana, que é basicamente o que a gente segue é a europeia. Então, é arriscado, né? Ontem teve uma publicação do trecho dos termos de uso do DeepSeek dizendo que você autoriza a utilização dos dados seus por eles de qualquer forma. Não pode, né? E o brasileiro não lê termo, ninguém lê termo de uso de aplicativo, tá certo? Eu entrei lá para utilizar na nuvem, mas acho que eu fui clicando, né? A gente vai, né? Pior. Não se atém, né? Não se atém. Não se atenta ali para o que... Mas é o hábito, você percebe? A gente está no tão automático das coisas que a gente desconhece o risco, a gente não percebe o risco de uma coisa nova. A gente acha que é a mesma coisa. E é aí que a gente foi pego de calça curta, né? Na verdade, a gente no âmbito geral, né? Tanto a gente que está aqui operacionalmente usando, que talvez desconheça esses Sim. riscos, e as big techs que também estão sofrendo com isso. Tomaram um prejuízo enorme. Fenomenal. Enorme. Né? Eu ia falar mais uma coisa, se me permite. Opa. O DeepSeek tem outro risco. Ele possibilita... Pode ser que alguém que vai estar assistindo a gente aqui vai falar, poxa, tá bom, o que ele falou aqui hoje não é mais possível porque pode mudar de hoje para amanhã. Mas o DeepSeek possibilita você baixar o aplicativo na máquina. Esse é um outro grande diferencial. Então, o chat você usa na nuvem. Isso. O DeepSeek você também usa na nuvem. Mas você tem uma opção para baixar o aplicativo na tua máquina. Aí tem uma implicância, né? Aí é complicado. Aí né? ele vai saber tudo da tua máquina. Você que é analista de sistemas aí há mais de 30 anos, você pode falar com mais propriedade disso, né? Você já imaginou? Então, assim, é super complicado. E ele tem essa função porque ele é, além de ser gratuito, o código dele é aberto. Você acredita? O código é aberto. É aberto. Então, se eu quiser mexer no código dele, se eu quiser interagir com o código dele, se eu quiser direcionar o código dele para minha empresa,
É igual um navegador, né? Que tem código aberto. Tem navegadores que tem e é igual o Linux. Linux. O Linux, que é o sistema operacional, que também é o código aberto. Que é uma doideira. É uma doideira, mas você percebe que assim, se tem... qual a vantagem do código aberto? Sabe aquela situação que você fala, nossa, se o Windows aqui fizesse isso, ia ser melhor. Então tá bom. Então agora você pode ter um Windows para você. Esse é o código aberto. Então, é muito bom ter tudo isso, mas desde que regido por uma segurança. A gente sabe que todo software de IA tem tendências, ok? Então, eles já fizeram testes com o DeepSync, então ele tem restrições para falar de determinados assuntos, tá? Que não são as mesmas restrições do ChatGPT. Né? Então, você percebe que... Já estão educados, né? Já vem educado. O ChatGPT é educado para uma coisa. Isso, e o DeepSync para outra. Para outra, você percebeu? Sim. Então, assim, você tem um lado bom, mas você também tem um lado de risco e com cautela. Se você perguntar, você usou? Eu usei. Não baixei na máquina, mas eu usei. O suficiente para eu poder fazer as comparações e entender as diferenças. Larguei o ChatGPT? Não larguei o ChatGPT. Todos os nossos projetos corporativos continuam com o ChatGPT. Teve alguém que parou? Não. Não, por conta disso não. Agora, é claro que você entende o que está acontecendo, tem que porque esperar, né? Tem que esperar amadurecer, é tudo muito novo. Um tempo ainda, né? Legal. Eu anotei aqui uma perguntinha, ô Kleber. Você acha que a gente está vivendo uma espécie de uma guerra fria aí essa guerra entre Estados Unidos e China pelo poder da tecnologia, do discurso nas tanto as redes sociais como agora a tecnologia, pela inteligência artificial também, por que não? E das informações. Das informações. Eu quero deter a informação, eu quero passar as informações para o mundo. Avaliar o comportamento, né? TikTok, né? Exatamente. Avaliar o comportamento. Os Estados Unidos quer comprar o TikTok, deter o TikTok para poder... É uma situação... É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra fria, mas que é muito quente, né? Tá aí, né? A gente tá vivendo. O celularzinho aqui do lado, a gente tá, né? Qualquer coisa. E sim, eu acho que a gente tá vivendo como um princípio da Guerra Fria, né? Assim, é um conflito, né? Às vezes um confronto velado, sabe? É tenso. Tudo é muito tenso. A gente não sabe o que vai acontecer, literalmente. Então, quando acontecem esses abalos, muda uma direção de uma forma muito brusca. Então, estava todo mundo olhando, investindo. Você olha os bilhões que iam ser investidos ou que serão investidos na tecnologia americana, quando o Trump tem a posse e coloca todo mundo numa linha alinhada, é assim que a gente quer. Por outro lado, você tem uma startup. Vamos acreditar nos fatos, né? Pode ser que a história diga diferente, pode ser que a história diga que não era uma startup e não foi desse jeito, mas hoje o que a gente conhece é uma startup que veio exatamente desenvolvendo uma lógica diferente por alguns princípios que é contado, né? Um lado mais romântico da história. O chinês é conhecido por fazer as coisas acontecerem, tá certo? Às vezes tem coisas boas, às vezes não tão boas, ou boas o suficiente para você usar. Lá na China você tem uma câmera para cada 3, 4 habitantes. Tá? É uma vida extremamente aberta na visão deles, liberada, né? Assim, nas ações, mas é vigiada. Né? Ou seja, você tem o equipamento, o hardware, muito simples. Ele não pode funcionar de forma muito complexa. A partir do momento que você tem uma tecnologia ocidental que precisa de um equipamento mais potente para rodar, você descola de uma realidade da China, porque ela não precisa de equipamento potente. Quando a China mostra isso e ela atrai um público ocidental, você já tem uma disputa polarizada. Porque hoje o usuário, ele quer experiência, ele não está ligado com a política, ele não sabe de onde vem, para onde vai, ele não quer saber. Então, mas deveria querer saber, né, gente? Deveria querer saber. Eu acho que a gente deveria primeiro saber para que a gente vai usar essas tecnologias, né? O Brasil é o que mais consome redes sociais, é o que mais tempo fica no celular. Você tem quase 2 ou 3 aparelhos por habitante. São coisas absurdas, né?
Então, a gente é muito consumista a ponto de eu dizer que a gente não tem essa cultura digital. Né? Eu participei do bug do milênio, né? Na virada de 1999 para 2000. Eu também. Tá certo? A gente lembra, eu falo que nós somos dinossauros hoje que tem experiência, conhecimento e com a agilidade. Porque o nosso conhecimento lá de trás faz a gente pôr um pezinho um pouco no freio. Isso. Tá certo? A gente sabe, poxa, eu não vou baixar, eu não preciso baixar. Né? Aquele ímpeto de você querer acompanhar, de estar sempre na hype, de estar sempre ligado com tudo. A gente já tem um pouco essa linha ponderada. E hoje é muito importante porque você não sabe o que você está consumindo ou para que você está consumindo. Né? A partir do momento que o brasileiro não tem essa cultura digital, ele se sucumbe a todas essas coisas milaborantes, fenomenais, fantásticas e que de uma certa forma atrai a atenção. Poxa, afinal de contas, eu vou deixar de pagar $20. Tá certo? Eu conheço algumas pessoas que já cancelaram. Isso. Poxa, eu vou deixar de pagar $20 porque é a mesma coisa. Estão usando. Eu não sei até que ponto que... Você entendeu? Eu acho que é muito cedo ainda, né? Sim. E por que essas pessoas talvez parem, né, de assinar? Porque elas não estão vendo a vantagem de ter. Elas só estão vendo o que elas vão deixar de gastar. Mas elas não estão vendo o que elas vão ter a mais. Então, o ambiente do ChatGPT é um ambiente seguro, é um ambiente testado. Ainda assim, tem todo um cuidado para uso, principalmente no mundo corporativo. Né? Eu acho que empresarial, acho que ainda não mexeram. Né? Eu acho que é mais o usuário ali comum mesmo. Esse que esse que cancelou, que falou, agora tá de graça aqui da China, que brinca e tal. Né? Agora, você vê. Eu tenho o DeepSeek, imagina uma pessoa que tem o DeepSeek acessando na tua máquina e a empresa não tem governança, não tem segurança, não tem nada na rede dela. A internet está usando e ela está usando o DeepSeek. Né? Então, numa rede com todo mundo. Né? Então, com folha de pagamento, com um monte de dados ali. Assim, falando de uma forma muito aberta, é claro que tem níveis de segurança, mas é para todo mundo ficar preocupado com isso, dentro desse contexto. Porque a vida pessoal e a vida corporativa já não tem mais distinção. O que você usa no seu celular é o que você usa dentro da empresa. O que você usa fora da empresa é o que você usa dentro da empresa. Não tem muita distinção. Então, esses cuidados, o empresário, o líder, ele não pode ignorar. E se a gente não tem essa consciência, essa cultura, vai buscar saber. Vai levar uma palestra, vai levar uma orientação. Por isso que precisa educar. Você precisa trazer isso como uma rotina para a pessoa olhar para aquilo e falar, realmente, por que eu preciso? Putz, tá bom, não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito, porque é melhor. Pô, $20 não vai botar em risco. Eu vou continuar pagando até seguro mais 1-2 meses. Por quê? Nós estamos falando de dados, nós estamos falando de informação. Que pode complicar. Pode complicar. De todo mundo, né? Se a pessoa só usa brincando, né? Escreve para mim aqui um e-mail que eu vou mandar para a pessoa X. Tudo bem. Eu acho que não precisa nem ter um chat potente, não precisa nem pagar os $20 para isso, tá bom? Mas a gente percebe que tem muita gente bem intencionada que paga no sacrifício os $20. Nós estamos falando de $20, aparentemente pode não ser muito, mas a gente tem que ver uma realidade. Tem muita gente que precisa disso para poder se desenvolver profissionalmente. A gente tem uma linha etária, os 40 mais, que estão numa linha de transição de carreira. Então, você imagina uma pessoa que digitalmente precisa do chat para poder se desenvolver e aprimorar, para poder se manter no mercado ou mudar a carreira. O ChatGPT, assim, pro leigo que está vendo a gente aqui agora, explica pro leigo. Tem outras ferramentas também de IA, mas o ChatGPT é o mais completo. Por que pode ser feito? Comecei a assinar o ChatGPT para... eu quero me desenvolver, eu quero trabalhar. O que dá para fazer ali? O primeiro princípio da inteligência artificial é que ela pode te ajudar em tudo, né? Todas as ferramentas, nós estamos falando do ChatGPT, porque não sei se as pessoas sabem, mas a Microsoft tem 49% da OpenAI, que é
a produtora, a desenvolvedora do ChatGPT. Então, se você olhar no mundo corporativo, talvez 95% das empresas usam majoritariamente o Windows, a Microsoft, dentro da sua estrutura. Logo, você já tem um Excel conectado com uma inteligência, você já tem um PowerPoint, tudo. Se você chegar no PowerPoint e falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma apresentação X com traços Y, com paleta de cor Z, ele já te dá insights absurdos para você poder criar alguma coisa nova do que só usar aquelas palhetas, aqueles templates deles. Fórmula. Eu quero montar uma tabela conectada com outro dado. Você só escreve, ele vai te inferindo, te devolvendo perguntas e monta para você a tabela. Então, isso é um teu trabalho, acelerador. Né? É um acelerador operacional. Você hoje começa a olhar um chat da vida apoiando você nisso, você fala, nossa, eu tive que descobrir a fórmula, de algo para chegar no resultado que eu queria. Sendo que eu já sabia o que eu queria de resultado, eu só precisava que alguém fizesse. A ferramenta tecnológica da IA, ela não é para técnico. Isso é uma coisa que todo mundo já deveria sair de largada. Você não precisa ser... Aliás, se você for um técnico de tecnologia, você não consegue usar de primeira o ChatGPT. Porque ele não raciocina como um técnico. Ele raciocina como uma inteligência. Só que ela não é humana. Ela é artificial. Ela precisa saber também manusear ali. Precisa. Mas ela também te ajuda a você a conversar com ela. Né? Você só tem que ter o princípio da curiosidade. Tá certo? Se você chegar para ela e falar assim, ó, eu tenho um problema. Ela vai falar, qual é o problema? E aí você vai começar a conversar. Por isso que é um chat. Muitas pessoas usam o chat não como uma conversa, como uma pesquisa. Como faz no Google. Olha, diz para mim aonde que eu acho tal coisa. Não. Você vai começar a conversar com ela até ela te ajudar naquilo que você quer como resultado. Além do ChatGPT, você tem o Llama, você tem o Claude e tem o Gemini, que é da Google. Cada inteligência segue uma linha mais forte, que nem a inteligência humana. Se você olhar para um ser humano e falar, nossa, esse cara ele é mais racional do que emocional. Sim. Esse cara sabe mais matemática do que interpretação de texto. Tudo isso, cada uma dessas inteligências faz bem. Cada uma na sua área. O ChatGPT é o que mais faz, de uma forma mais ampla, essas coisas melhor. Então, você tem numa ferramenta... Manipula também foto, vídeo, né? Manipula. Hoje você pode falar para ela assim, olha, eu vou te dar as fotos das minhas despesas, do meu comprovante, e aí ela lê, ela pode classificar. Olha, aqui está escrito combustível, isso aí é despesa. Faz uma tabela. Hoje você pode, pelo celular, ativar a sua câmera e apontar para um objeto ou movimentar no ambiente e ela reconhece. Tem medo disso, não? Você não tem hora. Eu adoro isso, cara. Eu adoro. Você tem que ver o que coloca de informação ali, né? Foi o que a gente acabou de falar, né? Você sabe por que eu adoro? Para trabalhar ali certinho, mas tem gente que usa de uma maneira... Eu recebi hoje o Neymar tá vindo pro Santos. Eu recebi um vídeo do Neymar e o Neymar falando... Olha, eu quero o Robinho de volta, eu quero o Daniel Alves na direita, eu quero... Vai ser... Gente, mas foi... Eu olhei aquilo, mandei para uns amigos, eu falei assim, olha aí, olha o que a IA faz. A IA faz. Olha que merda. Você sabe o que é mais legal? Você já tem IA que sabe se o que você tá vendo foi feito por IA. Olha. Você já tem acesso a ferramentas, você pega o texto e ela diz se esse texto foi feito ou não por uma outra inteligência artificial. Você entendeu? A gente tem que ter uma ideia que a gente está no começo de uma era e a gente quer ser imediatista, a gente quer receber a coisa pronta. Talvez daqui 15, 20, 30 anos a gente vai entender esse processo que a gente passou. Porque é claro, tudo isso que você disse assusta, claro que assusta. Só que a gente tem, e aí é o princípio do movimento que a gente fez, a gente tem que se adaptar. A adaptação, é a grande palavra. Quando a gente fala, né, no movimento nosso de empresas inteligentes, a empresa, como as pessoas, elas precisam ser inteligentes a ponto de se adaptarem para continuar gerando resultados que elas geram. Ou novos, melhores ou iguais.
se as pessoas não se adaptarem ou as empresas não se adaptarem, elas não vão gerar mais resultados. Sim. Esse é o princípio simples. Então, o tsunami está aí. Né? Você precisa saber se você vai se preparar para o impacto ou não. Tem que encarar, né? Não tem jeito. Precisa encarar. Então, você vai não consumir uma inteligência? Tá bom. Mas talvez quem está do teu lado consumindo vai conseguir ter melhores condições do que você para sua vida pessoal, sua vida profissional. Tão simples assim. Ela é uma ferramenta. Então, quanto mais cedo você brincar com ela de uma forma segura, né? Isso, você não vai brincar usando de uma maneira correta. De uma maneira Sim. consciente. Consciente. Não dá para você... a gente sempre brinca, já faz 2 anos que a gente usa essa brincadeira, né? Palmeiras tem Mundial, né? Todo mundo pergunta. E eu assisti uma palestra do Walter Longo há 2 anos atrás aqui no Rio Preto Tech Summit. E a gente teve a oportunidade de falar com ele. E ele, num pocket assim, ele falou: gente, nós temos na mão a Biblioteca de Alexandria e a gente ainda faz perguntas pequenas. Então, só usa para besteira. A limitação do uso é nossa. É nossa. Entendeu? A gente que é limitado. Então, a gente enxerga pequeno ou nós fomos ensinados a pensar de uma forma padrão e a gente quer respostas prontas. E a IA não dá resposta pronta. Aí a gente fica brincando com ela. Né? Eu fico provocando ela. Vai falar do Palmeiras, do Robinho, do... Faz os vídeos. É claro, se você falar para mim, você brinca? É claro que eu brinco. Eu faço. Porque não tem nada melhor para o adulto brincar para aprender. Ok? Convenhamos, né? Gente que já passou, eu já passei de 50 anos. Não dá para você ficar numa sala de aula estudando, aprendendo. Não é assim. Né? Se você tem um problema para resolver, você vai resolver naquela hora. Você vai buscar o conhecimento naquela hora. E a forma lúdica é a melhor forma do adulto se entreter, sim, ficar engajado e aprender. E a inteligência artificial possibilita isso. Quando você está fazendo um vídeo e de repente a sua cabeça viaja, aí você acha Elvis Presley, você acha Robinho, aí você... Como é que seria isso ligado com uma música tal? Ele cantando, ele dançando. O Pelé falando. Pelé agora, falando, né? Como é que seria? Então, não é o conteúdo que você gera. É a curiosidade que por aquela ação gerou que você vai aplicar aquela curiosidade amanhã no teu trabalho. Essa curiosidade, o conteúdo não importa. Sim. Mas o fato de você ficar curioso, o fato de você querer saber por quê, o resultado naquela brincadeira foi ruim. Não gerou nada com nada, mas aquela experiência de você ser curioso, a gente tem que voltar a ser curioso. Né? Cara, mas por que isso? O que rolou com o DeepSync? Por que a NVIDIA... né? Por que a NVIDIA perdeu? O que está por trás disso? Nossa, então... O que é a NVIDIA, né? O que é a NVIDIA? Mas a NVIDIA não é marca de monitor, não é lá o processador. O que isso tem a ver com a máquina? 700 milhões, não sei quantos bilhões. Absurdo. Perdeu. Absurdo. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, é um contexto que a gente sabe que nem todo mundo, né, vai ter essa curiosidade. Mas, como toda mudança, aqueles que não tiverem vão ter condições diferentes para poder se permanecer no mercado, para poder não perder dinheiro, não perder os seus bens, não levar um processo indevido porque está fazendo alguma coisa que não sabe. Sim. Tá certo? Então, a gente está no meio de uma sociedade brasileira que, diferente de uma sociedade americana, que construiu uma história do software que tem uma base, a gente só consome. Então, é difícil, mas é um momento, é um choque. Né? O que mudou a vida minha com o DeepSync? Nada. O DeepSync? Nada. Não mudou nada. Tá, mas e amanhã? Daqui um mês? E a empresa que eu trabalho? E a cadeia de fornecimento? Sim. E... né? Então tem um... Os impactos vão vir aí. Tem um impacto. Os impactos vão vir. Ô Kleber, vamos falar um pouco... Você atua aqui na região, atua em várias cidades, em empresas. Você é um especialista em inteligência artificial, né? Uhum. O que é uma empresa inteligente? O que a gente pode falar de uma empresa inteligente? Boa. Vamos falar disso um pouquinho. Vamos. A gente, já desde o ano passado, a gente está nesse movimento de empresas inteligentes. A minha empresa trabalha essencialmente com processo.
né? Que é um dos pilares de qualquer empresa. Tudo, até aqui no teu estúdio, qualquer empresa tem processo. Começo, meio e fim. A cadeia, né? É a cadeia. Sim. Para essa cadeia funcionar, você precisa de tecnologia. A gente está usando tecnologia aqui, né? Não tem como hoje você não usar tecnologia. Não tem ninguém que não usa tecnologia, seja digital ou analógica. Ela tem uma técnica. E você tem as pessoas. Esses 3 elementos, que são pessoas, processo e tecnologia, toda empresa tem. A empresa inteligente é aquela que faz a adaptação dos recursos que ela tem. Ela adapta as pessoas, adapta as tecnologias e adapta os processos para ela continuar ativa no mercado, alcançando seus objetivos e resultados. Como hoje ela consegue fazer isso? Mexendo em cada pecinha dessa. Se eu ignoro uma tecnologia emergente, eu estou deixando de ser competitivo. Fica para trás? Fico para trás, né? Aí eu vou reclamar que está vindo alguém, ou que fica mais barato eu importar alguma coisa, ou não dura. Ok, não dura, mas às vezes você tem um negócio que com aquela solução você só precisa para 1 ano. Você não precisa mais para 10 anos. A tecnologia não dura mais que 5, mais que 3 anos. É uma coisa, né? Descartável, rápida, né? Então, cada vez mais sendo descartável. E outra, falando de tecnologia computador, ninguém mais... Quer dizer, não vou falar ninguém mais porque acho que é radical, mas não tem mais aquela época de você ficar melhorando a máquina. Porque você compra o processador, troca a placa de vídeo, muda o teclado, muda o mouse, muda o monitor, aí nada se conversa, aí você tem que trocar tudo por um novo. Então, é mais barato você fazer a substituição por algo maior e melhor do que ficar remendando. Pessoas, a gente está na era de pessoas, né? Já faz, aqui na região, eu estou aqui em Rio Preto 9 anos, eu venho da região de São Paulo, minha empresa atua no Brasil todo. Em todos os lugares, as pessoas são as mandatórias. Se as pessoas querem, elas fazem, se elas não querem, elas não fazem. E a gente está numa época de fortalecer essas pessoas cada vez mais, né? De trazer conhecimento, liderança, blindar todo o conhecimento do ecossistema da empresa para criar cultura. Isso é forte. Ainda falta cultura aqui na região. Falta. Sobre tecnologia, sobre IA, ou o que for, né? Falta. Esse é o ponto. Precisa educar o povo. Precisa educar o povo. Empresário, né? O cara ali que taca caneta na mão, é ele que precisa educar também. Né? E a gente já vê aqui na região, e isso é positivo. O nosso evento, para você ver, em 6 meses, nós já impactamos mais de 300 pessoas, com mais de 80 CNPJs. A gente já tem uma recorrência acima de 25%. Então a gente percebe que as pessoas estão vindo atrás desse interesse da tecnologia acoplada a pessoas. Aonde que entra processo no meio do caminho? Processo é o que estrutura tudo isso. Não adianta eu ter a melhor tecnologia e usar da pior forma. Ou eu ter as melhores pessoas com as melhores tecnologias e não ter o direcionamento do processo para o resultado. Vira uma bagunça. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Né? Então, uma empresa inteligente, ela equilibra isso. Ela se adapta a essas mudanças. Ela usa uma tecnologia inteligente. Ela usa um processo inteligente. Hoje a gente tem benchmark de processo. A empresa, ela deixou de ser um único negócio. Às vezes você pega uma empresa, ela tem e-commerce, ela vende no varejo, ela tem loja própria, ela tem uma expansão de franquia, ela é uma indústria que dá assistência técnica, que dá manutenção, que treina dentro terceiros. Dela, ela ramifica, ela de uma empresa vira 10. Isso é uma inteligência. Você orienta eles? A gente orienta. Orienta eles. A gente traz essa visão de negócio acoplado com o uso da IA. Então, o que a inteligência artificial pode te ajudar a estruturar um negócio de expansão? A IA está aí. A IA, você fez uma pergunta que eu acho que cabe um complemento da resposta. Como que eu uso a IA? O que a IA pode me ajudar? Você já imaginou você hoje, aqui no teu estúdio, se eu perguntasse para você assim, uma referência dentro do mundo do podcast, ou dentro do mundo de marketing, e imaginando que em algum momento você falasse Walter Longo, marketing, o Washington Oliveto, qualquer referência que você tenha, uma biografia, uma bibliografia, uma história, uma referência, eu coloco isso na inteligência artificial. Todo dia de manhã você pode acordar e falar com o Washington Oliveto seu. Olha o que eu estou te dizendo. Não tem mais barreira. Inteligência artificial para
para ela assumir esse comportamento. O comportamento do Oliveto. Do Oliveto. E eu posso... Funciona. Funciona. Essa é a diferença em você usar uma ferramenta brincando para uma ferramenta que pro negócio dá resultado. Esse é o trabalho que a gente faz. A ferramenta é a mesma. Se eu falar para você assim, ó, o ninho com a escada no teto, você consegue andar 200 km por hora em Interlagos? Na minha mão, não. Mas se eu tunar ele e botar na mão de algum piloto, sim. Não vai ser um Fórmula 1, mas é um ninho. A ferramenta é a mesma. Quem manipula a ferramenta é que tira a extração dela. Então, o nosso trabalho, como a gente vem da visão do negócio, a gente ganhou velocidade. Então, tem uma empresa que quer abrir um e-commerce. A gente monta um site em 3 dias. Não é como um especialista de site. Tá certíssimo. Mas uma ferramenta que monta um site com o olhar do negócio, ela passa a ser funcional. Eu pego esse site e entrego para o especialista, que vai tornar ele melhor, mais bonito. Não tenho mais ruído de comunicação. Eu não tenho mais o processo de escrever o que você quer do site. Fala para mim o teu propósito. Fala para mim o que você quer comunicar. Não tem mais essa entrevista. A gente está numa era que o que eu penso eu já executo. Eu pensei que eu quero um site X. É rápido o negócio. Eu falo com o ChatGPT, nem escrevo. Eu falo, ChatGPT, eu pensei num site igual assim, 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 assado. Ele, eu acho que eu entendi, me dá uma referência. A referência é igual ao site tal. Ele pega o site tal, e eu vou numa outra plataforma e monto o site. É rápido. Mais barato. Mais rápido, mais barato, menos ruído de comunicação, porque eu não tenho uma cadeia no processo longa. Uma coisa que já funciona. E prática. Então, hoje, quando a gente traz a inteligência artificial para o negócio, é porque a gente conhece de negócio, a gente conecta o negócio com a IA. Então, eu quero transformar a minha indústria num varejo, ou quero abrir um varejo ligado ao e-commerce. Ok, a gente conhece esse mercado. Você não vai levar 6 meses para implantar isso. Você não vai precisar de 3 semanas para montar um documento de organização de franquia. Eu vou levar horas. Olha aqui a tua estrutura. Os procedimentos operacionais, minutos. Então, a gente está numa era muito de execução. Né? Processo judicial, né? Advogado. Processo judicial. Advogado. Eu vi uma entrevista esses dias, um advogado... O esboço, né, do processo, claro, né? Não vai... Mas a grande parte ali de algumas citações, eles montando um escritório que contratou. Lembra que eu falei do Washington Oliveto? Você imagina eu como advogado, eu vou criar inteligências que vão buscar quebrar os meus argumentos. Eu vou montar uma inteligência que vai fazer o papel do juiz, avaliando a minha petição. O Ricardo Amorim é um dos caras que eu acompanho. É uma doideira. Ricardo... Hã? É uma doideira, né? É uma doideira. Mas você concorda que é real? Ajuda. Não faz a gente pensar? Lógico. Ajuda. Lógico. O Ricardo Amorim, ele contou um caso numa palestra que um executivo fazia um trabalho de assessoria. Ele era assessor de empresas e ele participava de conselhos. E numa dessas empresas, ele nunca teve uma reunião em que ele nunca tinha sido questionado por algo. Então, ele era um cara extremamente competente, experiente, e ele sempre olhava tudo, mas ele tinha um tempo limitado para fazer a apresentação. E ele apresentava um conteúdo que ele achava que os sócios queriam ver. E o tempo não era suficiente. Teve um dia que ele se enfesou, ele clonou cada um dos sócios com IA, e antes de ele apresentar, ele submeteu a apresentação para esses clones. Meu Deus. E os clones questionaram ele. Ele foi lá, respondeu, adaptou a apresentação, resolveu o problema. Sim, olha o case. Então, você percebe que você não tem limite. Quando a gente perceber que a gente está limitado no nosso negócio, na nossa operação, porque talvez a gente tenha receio de evoluir, de crescer, a gente passa a encarar a inteligência artificial como uma ferramenta mais séria. IA não é só fazer textinho, né? Não é só fazer textinho.
Então, você imagina hoje, você vira e fala, nossa, eu quero criar uma pauta, eu quero impactar, eu quero fazer... Se o Walter Longo, que ele está na minha cabeça por causa das palestras, viesse para cá, o que ele falaria? O que ele poderia trazer como pauta? Como seria isso? Conversa com ele. E isso que é o fascinante, porque ele vai criar sobre os princípios dessa figura, dessa entidade. Você quer conversar com Einstein? Você quer conversar com Elon Musk? É pensar com a cabeça de vários. Steve Jobs. Então, não é só falar para o chat o que você quer. Você tem que preparar ele. Ele tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Você entendeu? Educá-lo. Isso. Matou. Você precisa educar. Essa é a educação. E você, como um profissional experiente, tem que educar o pessoal para usar. É isso, né? É esse. E é prática. É prática. O movimento que a gente fez de IA nos negócios, né? Inteligência artificial nos negócios, agora com as empresas inteligentes, é mão na massa, é prática. Então, e o impacto e o que a gente conseguiu do movimento foi gratificante para nós. Eu falo nós porque eu tenho um parceiro que é o Alexandre Sanson Filho, né? Ele é um dos diretores da Quimidet, ele é um C-Level de lá. Ele é um parceiro, ele é um entusiasta de inteligência artificial. E ele, como dono, aplica a inteligência artificial no negócio dele. Então, acabou sendo, de uma certa forma, os nossos primeiros cases. Porque duplicou venda, melhorou retenção de profissionais de vendas, melhorou a diversidade de produto vendido, aumentou o share de produto vendido, falando de venda. Desenvolvimento humano, avaliação dos profissionais, plano de carreira. É tudo. Você pega a IA, em vários departamentos da tua empresa, você consegue empregar ela. Isso é uma empresa inteligente. Hoje eu tenho um agente que é diretor de RH. É um agente, é uma IA. Nós clonamos o pai do Alexandre, o seu Alexandre. Com qual intuito? Perpetuar o propósito. Você já imaginou um colaborador novo? Sim. Colaborador novo, você não tem mais telefone sem fio. Vai conversar com o seu Alexandre. Senta lá, bate um papo com o seu Alexandre. Pergunta para ele o que ele acha da geração nova. Você entendeu? É disso que nós estamos falando. Uma empresa inteligente, ela preserva a sua cultura. Ela usa os recursos de forma inteligente. Ela faz uma coisa que a gente cansa. O Alexandre é o cara que fala isso e para mim cada vez mais tem sentido. A inteligência artificial vem trazer para o humano ser humano. Entendeu? Se você usar de uma maneira positiva, trazer... para o seu desenvolvimento. Sim, você vai ser humano. Eu estou aqui conversando com você. Está gravando. Se a gente pegar o que está gravado e transcrever, eu posso montar uma IA que vai responder tudo aquilo que a gente falou. Conversa aqui. Eu posso montar uma IA que fala assim, o que o Kleber falou sobre o DeepSeek? Qual foi o minuto que ele falou sobre o DeepSeek com as Big Techs? Vai pegar exatamente o minuto que eu falei ou se eu falei mais de uma vez. Você imaginou? Intensidade da voz, o jeito que fala, se é calmo, se é nervoso, se fala mais alto, mais baixo. Você percebeu? Então a gente começa a enxergar as relações com a IA de uma forma diferente. Você tem que ter limite, porque ela não tem limite. Eu desde os meus 28 anos eu tenho cabelo branco. Mas eu confesso a você... Ficou um pouquinho mais agora? Eu fiquei. Você entendeu qual que é? Então, a vida não é mais a mesma. Não tem como ser mais a mesma. Tem que se adequar, né, Kleber? Tem que se adequar. Tem que se adequar. E começa pelo base. Faz. Põe a mão na massa, executa. Não fica com muita teoria, não. Vai para a prática. Por quê? Pessoas que já trabalham... já tem uma visão sobre o mercado, ela já tem conteúdo. Ela não precisa ficar estudando mais. É a famosa obesidade mental, né? Você estuda e sabe. E tá ótimo. O que você fez com isso? Vamos empregar, né? Vamos começar a queimar essa gordura, né? Então vamos pôr a mão na massa. Aí na prática você vê que tem coisas que tem que ser adaptadas. E a IA te ajuda nessa orientação, né? Então, é um tema, falando do ChatGPT especificamente, ele hoje já lançou para algumas pessoas, né, fora do Brasil, o uso do Operator.
O operator é um robô que vai abrir uma tela no seu computador e manipular o software que você quiser. O exemplo clássico eu quero fazer a pesquisa de viagens. 3 sites. Você fala para ele vai em cada site, entra nas pesquisas, digita o trecho, detecta quais são os trechos, vem aqui e te pergunta, fala, eu achei o trecho, a média de preço é tanto, quanto você quer pagar? Tanto. Aí ele volta, ele seleciona os trechos que estão dentro daquela média, seleciona, te chama. Fala, tem um CAPTCHA aqui que está perguntando se eu sou um robô. Você pode vir aqui clicar para mim? Você vai lá, clica. Você percebeu a percepção e a interação? Então, você pode estar pensando em coisas aqui e ele trabalhando para você do outro lado. Eu não acho que passa do meio desse ano. Aqui no Brasil, a gente já recebe esse operator. Hoje, o ChatGPT já cria tarefas, tasks. Como no Google, sabe? Que você põe alarme. Fazer tabela, um monte de coisa. Dá para fazer também, né? Tudo. O Word, que você tabela. demora um tempão para fazer. É fascinante, não é? É custo, né? Custo. Dinheiro que o empresário vai acabar economizando. Muito, muito. Ele pega o funcionário e coloca outra coisa para fazer. O funcionário não vai mais ficar fazendo tabelinha, fazendo não sei o quê. Você percebe? Otimiza e dá uma dinâmica, não é? Até a visão que a gente passa a ter, você mesmo falou, né? Eu vou pagar para um colaborador fazer uma tabelinha. Todo dia faz a mesma tabelinha. É porque ele sabe fazer a tabelinha. Passou de fase, né? Agora quem ficar nisso ainda está perdendo dinheiro. Matou. Né? Não é? Matou. E vamos lá. E como é que está a nossa região aqui, região de Rio Preto? Os empresários ainda tem muito que explorar ainda, né? Porque muito. Tem, né? Muito. Eu diria que não é só Rio Preto. São Paulo, em outros estados, Rio Grande do Sul, Florianópolis. A gente está na frente. A gente está... Com a PET aqui em Rio Preto. Isso, é isso que eu ia falar para você. A gente tem uma proximidade que agiliza e concentra muito a discussão disso. E eu acho que isso é saudável. A gente vê, e convenhamos, quando a gente fala de negócio, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Né? Você pega qualquer empresa que não é de tecnologia, ela tem que tomar um cuidado para isso. Né? Ela não pode ser cuidadosa a ponto de perder o timing. Né? Então a gente vê sim o empresário de São José do Rio Preto, região, participando dos movimentos que existem. Não é só o nosso movimento, não, tem outras pessoas que fazem outros movimentos e que isso soma um ecossistema. A própria PET acolhe muito esses movimentos. Nós percebemos também o convívio de gerações, né? Hoje nós temos até 5 gerações nas empresas, então isso também é positivo. Você tem a mentoria reversa, você tem o novo ensinando o velho, o idoso. Muita empresa familiar aqui. Muita empresa familiar, as gerações que vêm. Então, esse é um movimento positivo. Esse é um movimento saudável. E eu diria que tem que ter um respeito com o negócio, em primeiro lugar. O que você não pode é não ter um ambiente corporativo para arriscar. Então, hoje nós vemos aqui na região de São José do Rio Preto ambientes que são de inovação, vamos pôr entre aspas. São aqueles ambientes laboratórios, onde você tem pessoas em destaque que estão dedicadas para fazer esse teste. Isso é positivo. Isso é positivo, porque você tem uma proximidade do dono. São José do Rio Preto tem isso. Independente de ser uma empresa familiar, o dono é muito próximo ao negócio. Isso não quer dizer que ele está na operação, pôr na mão na massa. Mas ele é próximo ao negócio. O lado bom é isso, né? O lado que não é tão bom é que se ele adota como dono essa visão, a empresa, por mais que ela queira evoluir, ela não consegue abertura. Né? Então, o DeepSeek saiu, poxa, o que impactou aqui na região? Vi muitas empresas que usam ChatGPT questionarem, não mudaram, mas questionaram. Já ficou sinalzão de alerta. O que a gente faz? Outras não, cara, nós vamos continuar aqui, vamos acelerar e vamos sair, porque vamos seguir uma jornada e termina, depois a gente começa um outro ciclo. Então eu vejo que São José do Rio Preto, como uma metrópole, né, que embarca vários movimentos das cidades ao redor, tem essa atração.
O último movimento nosso, que foi agora no sábado, dia 25, nós trouxemos pessoas de Goiânia, Rio Grande do Sul, e quase 10 pessoas, foram 9, depois uma teve que sair no meio do 10, uma teve que sair no meio do evento, de Catanduva. Então a gente tá falando Catanduva, mas agora vai vir de Votuporanga, Fernandópolis. Sim. Então você começa a ver que tem um movimento já que está se alastrando, né? E o Rio Pretense, eu que venho de fora, eu tenho que dizer que ele estuda bastante, ele analisa bastante. Ele arrisca, mas ele quer saber para onde ele está olhando, né? E isso é estar perto do negócio. É isso que eu vejo como vantagem. E esse movimento todo, é claro, né? Mexeu com todo mundo, né? A gente tem impactos de uso do software, então a gente precisa realmente ficar de olho para ver se o custo vai subir, se o custo vai descer, como é que estão os riscos dos dados que a gente está usando, né, dentro do software. Mas eu acho que é monitorar, né? E a região tem boas referências aqui, além da gente, né, que cuida disso para poder entregar para os clientes, para poder ter essa informação direto da fonte. Legal. Kleber, bom ter você aqui. Muito bom. Quer mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Muito bom, quero sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta aliada principalmente para os resultados que a gente quer, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Siga a gente, né, dentro daquilo que é possível. Nós estamos, além de Kleber Zumiotti ou iProcesso Online, nós estamos em todas as redes, Instagram, Facebook, só não estamos no TikTok. Eu também não tô. Não estamos no TikTok. Eu não levo muito, eu brinco, né, o jeito para a dança, mas não é por isso não. LinkedIn, temos o movimento de empresas inteligentes, é um movimento que nós estamos a cada 35 dias, em média, fazendo um evento aqui em São José do Rio Preto. Já fizemos o 6º evento, temos o 7º evento agora marcado para o dia 8 de março. Na PET. Para aqueles que quiserem acompanhar, entra no nosso site, na iprocesso.com. Lá a gente tem uma derivação para empresas inteligentes. E adotem essa ferramenta, iniciando pelo básico, pelo prático, né? Crie um ambiente confortável e utilize. É o recado que eu posso deixar, porque é inevitável. Não tem como. Não tem como a gente deixar de participar. E sabendo disso, participe de uma forma consciente. A colaboração é o melhor. Compartilhar é o melhor. Para você ter uma ideia, esses eventos que nós trazemos aqui é 1/5 ou 1/6 do valor do mesmo evento na região de São Paulo. 2 a 3 vezes por ano a gente vai para São Paulo fazer imersões para poder se formar dentro de ambientes colaborativos, e a gente traz isso para São José do Rio Preto a 1/5 ou 1/6 do valor. Porque não é uma fonte de renda, é uma forma de a gente ter pessoas que colaboram entendendo o uso da IA, porque mais rápido a gente começa a introduzir na nossa vida, né? Então é o recado que eu dou e foi muito bom estar aqui com vocês. Legal. Obrigado. Obrigadão. Muito bom. Gente, brigadão. Obrigado aí por mais esse programa. Um abraço. Tchau, tchau.